Olá, que a graça e a paz de Cristo seja com o teu espírito, meu irmão. Um dia se passou e a gente está aqui novamente para falar um pouquinho mais do reino de Deus para vocês, mais um pedacinho. E hoje pela manhã eu falava com Deus e ele me instou novamente para abrir as Escrituras. E eu abri novamente as Escrituras e hoje abri elas em Lucas 16. No livro de Lucas, no capítulo 16, desde o início. Né? E essa passagem bíblica fala do mordomo infiel. Interessante essa questão da mordomia cristã, né? Muito interessante. Mas o entendimento na carne é um. E o entendimento no espírito é bastante diferente. Muito diferente. Eu vou ler a passagem. E se for necessário a gente comenta. Eu vou deixar a condição, claro, sempre pela parte de Deus, não é verdade? Diz assim, a parábola do mordomo infiel. Tem uma epígrafe aqui que eu não sei por que esses sujeitos botam isso aqui. Mas enfim. E dizia também aos seus discípulos. Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe, que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser o meu mordomo. Estava sendo demitido, viu? E o mordomo disse consigo, que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia, me tira o emprego? Cavar eu não posso, mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, disse ele, eu já sei o que eu hei de fazer, para que quando eu for desapossado desta mordomia, me recebam nas suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E ele disse, toma a tua conta e assentando-te escreve 50. Disse depois a outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, 100 alqueires de trigo. Ele disse, toma conta e escreve 80. E levou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido de modo prudente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então ele está falando agora já conosco. Ele estava falando com as pessoas aparentemente do mundo, não é? Aparentemente, perceba. E eu vos digo, granjeei amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos seus tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se as riquezas injustas não fossem fiéis, quem vos confiaria aquelas que são verdadeiras? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro. Ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou seja, a mamon. E os fariseus riam dele,
porque eles eram avarentos e ouviam todas essas coisas, e lá no seu íntimo zombavam dele. E disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o seu coração, porque o que entre os homens é elevado, para Deus é abominação. É só até aí. É a parábola do mordomo infiel. Então, se você ler essa coisa na letra, você vai ter um sentido totalmente diferente. Vai achar até que Deus é bobo, né? Porque está deixando um mordomo fazer o que quer na hora que ele é cobrado, né? Todas as pessoas que não estão em Cristo serão cobradas pelos seus atos. Todas elas. Interessante isso. Todas serão cobradas. Mas Deus diz o seguinte, que aquelas pessoas que são até mordomos dele, muitos são mordomos dele. Por que são mordomos? Porque tomam conta dos filhos de Deus. Perceba. Quem toma conta dos filhos de Deus? Os governos. As pessoas que estão, os governantes desse mundo são os governantes das religiões também. Então está falando convosco. Está falando com os líderes espirituais, está falando com os líderes desse mundo, que são as estrelas do Apocalipse, lembra? As estrelas que estão, no momento atual, caindo do céu. Por que elas estão caindo hoje do céu? Elas estão caindo do céu porque elas entraram em julgamento e o Senhor está cobrando delas as suas mordomias, percebe? O Senhor hoje, nos dias do hoje, está cobrando a mordomia dos nossos presidentes, dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, dos nossos líderes em geral, da política. Mas também estão cobrando da religião. Todos esses são mordomos de Deus, porque estão tomando conta das coisas que pertencem a Deus, a Cristo. O mundo é de Cristo, foi dado a Ele, e eu e você também. Nós já somos dele. E Ele veio e pagou altíssimo preço do seu sangue para comprar você de volta para si. Não que o diabo tenha roubado, não existe essa figura. Essa figura é que o religioso tosco coloca na sua cabeça. De que o diabo é um ser espiritual chifrudo. Não é, não. O diabo é o homem mau que está dentro de nós. E que resolveu governar-se a si mesmo. Ele é o homem mau. Ele é o diabo. A antiga serpente, o Satanás. A raça de víboras. Essa é a serpente que existe dentro de nós. É o bem e o mal. Está dentro do homem. Pela escolha incorreta. O quarto princípio, que é o princípio da escolha, foi feito de modo incorreto. O homem resolveu seguir o seu próprio instinto, como um Caim, do que seguir as ordens do pai. O homem tem que seguir as ordens do pai, porque ele é o primeiro princípio. A ordem emana de Deus e por ele é exercida sobre todos nós. Nós pertencemos ao reino. E para andar no reino, a gente tem que obedecer àquele que é o soberano. Mas quando você quer ser soberano de si mesmo, aí você está em confronto com Deus. E a sua mordomia é cobrada, porque a terra pertence a ele. E tudo que tiver nela é dele. E se você gasta os bens dessa terra devolutamente, você pode até usar, entende? O mordomo usa das coisas que é do Senhor. Mas ele tem que usar com moderação, com modos, com justiça. E foi o que o mordomo infiel nessa passagem fez. De uma maneira astuta, ele viu que simplesmente as pessoas não iam pagar e ele ia perder o emprego. Então ele resolveu ser justo. Ardilosamente, ele resolveu ser justo. Mas ele mostrou que a sua ardilosidade o fazia justo aos olhos de Deus. E aí as pessoas tiveram condição de pagar suas dívidas. Você não vê aí o SPC Serasa? Não.
com aquele olho grande desse tamanho querendo pegar você, e você não tem, às vezes, até o teu emprego, às vezes você está trabalhando aqui na prefeitura do Rio, no estado do Rio, que as pessoas não estão recebendo salários há muito tempo, como é que essas pessoas vão pagar? Então tem que abaixar a dívida sim, tem juro demais, tem coisa demais. O olho grande, quem diz que quem tem olho grande não entra na China, né? Mas não entra no reino também não. Não é só na China que não entra não, no reino também não entra. No reino de Deus não entra não. Aí ele diz, olha, se você é fiel no pouco, no muito você vai receber. Então aquele que é fiel com as coisas que não são suas, quando você receber as suas, ele sabe que está confiando uma coisa boa para você. Quando você for co-herdeiro de Cristo, ele sabe que você será um bom mordomo de Deus. Passou a confiar em você, mesmo enquanto você não era um filho da luz. Percebeu? Deus morreu por todos. Ele morreu não só para aquelas pessoas que estão aparentemente dentro da igreja, como se fala aí, mas também para todos os mendigos, os aleijados, os paralíticos, as prostitutas, os desvalidos, para todos. Então ele diz aqui que os fariseus, quem são os fariseus? Os fariseus são os religiosos de hoje. É você que está dentro do sistema religioso, amado. Eu não estou te acusando, não. É para você observar que a parábola é para você. E também para mim, claro. Serve para todos nós, a parábola atinge a todos. E os fariseus avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Por que são avarentos? Porque tem a mordomia de Deus de estarem numa condição melhor, ouvindo a palavra de Deus. Olha que maravilha, eles estão recebendo tesouros para a vida eterna. Mas são avarentos, porque acham que eles têm a salvação e os outros não têm, estão julgando. É mais fácil uma prostituta, um mendigo, entrar no reino de Deus que tu, que ostenta uma coisa que não tem ainda. Você ostenta uma coisa que é... Eu sou salvo porque eu estou dentro da religião. Não está. Eu lhe asseguro que não está. Se você ainda não recebeu a Cristo verdadeiramente, se você não foi batizado na palavra e não vive o reino hoje, nesse mundo, você não está salvo na concepção da palavra salvo. Você vai ter a vida eterna, meu amado, porque Cristo morreu por todos, inclusive para o mendigo, para a prostituta, para todos da rua. O conceito que colocaram na sua cabeça é um sofisma. De que só você que está dentro da igreja, ouvindo a palavra, fazendo aquelas coisas aparentemente santas, mas que você, na verdade, está seguindo um regulamento de homens, esse é outro sofisma que eu falei ontem, você simplesmente está seguindo homens, você não está seguindo a Deus. Deus, em tese, estaria se rindo de você se ele fosse um homem, mas ele não é, então ele é sério. Ele vê essas coisas com tristeza. Mas os homens ririam de você, porque você está sendo tolo, achando que só você está salvo e que os demais não estão. Que bobagem, que pretensão, que arrogância, amado. Nós somos todos iguais. O reino de Deus veio para nivelar todos. E o reino chegou depois da morte de Cristo, para todos, igualmente. Não tem essa de, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador e agora fui batizado das águas e agora eu estou salvo. Não está não, amado. Não está não. Porque a salvação depende da... Qual a intenção da salvação de Deus? Ele já salvou a todos. Todos já pertencem a ele. Mas a salvação é na mente. É para que você se liberte desses sofismas, desses homens maus que te escravizam. É isso que Deus deu. Ele é o libertador. Mas aonde é que você está preso? Os grilhões estão aqui, amado. As pessoas estão prendendo você aqui e ele está fazendo essa libertação. Os sistemas nos colocam num regime de escravidão. Os mordomos que tinham que estar tomando conta disso estão fazendo isso com você.
E eles já começaram a ser cobrados. É isso que a gente está dizendo. A trombeta está tocando. Ouça o que o Espírito diz à igreja, meu filho e minha filha. Ouça. Ele está falando comigo e com você. E com os mordomos, que são os líderes, que foram os meus líderes e que são os líderes de vocês nos dias de hoje. Está falando com eles. Porque são mordomos infiéis. Sejam argutos, parem de ter olho grande nas coisas dos outros. Vai trabalhar, meu filho. Está querendo salário? Vai trabalhar. O trabalhador é digno do seu salário, mas trabalhador não é aquele que trabalha na obra, que Deus não arregimentou ninguém para trabalhar na obra dele, não. Quando ele arregimenta direto. Depois da imersão na palavra, a palavra passa a viver dentro de você, você não precisa mais se reger por isso. Embora isso seja muito bom. Mas isso que está aqui, tem que estar aqui. Isso é viver a palavra. Se você não vive a palavra, você não dá exemplo do reino, você não dá testemunho de Cristo. Nós fomos arregimentados para darmos testemunho de Cristo. Esse é o meu mandamento. Eu sou obrigado a cumprir isso. Paulo era obrigado a cumprir isso, porque ele era o quê? Ele foi arregimentado para gerar Cristo em você, para levar a palavra até você. Porque, como eu disse em 1 Coríntios 1,19, eu estava dizendo que é pela pregação do evangelho que as pessoas entram no reino. Porque a palavra de Deus veio para todos, mas nem todos a receberam. Abraão recebeu. Lembra os heróis da fé? Eles receberam a Deus. Os demais não. E aí o que fez Deus? Deus, para mudar essa situação, resolveu fazer o seguinte: agora é pela pregação do evangelho. Aí a pessoa se arvora de ser um líder espiritual, de abrir uma igreja, de ser ordenado por um homem e diz: eu sou pastor e vou pregar. Você é Jezabel, filho. Se você não tiver o Espírito de Cristo, se você não tiver imerso na palavra, se a palavra não está sendo a fluência da sua vida, você não está livre, você não está salvo. A salvação é isso. A salvação é tirar os grilhões da mente dos homens e não continuá-los mantendo escravos, pagando dízimos, ofertas, seguindo regulamento, seguindo um entendimento tosco que você tem da Escritura, que chega a dizer: isso aqui, se não cumprir, eu rasgo a minha Bíblia. O que adianta esse orgulho todo? Essa ostentação toda? Acorda. Você está no erro. Está sendo já cobrado da sua mordomia. E se não foi, vai. E vai ser destituído do teu cargo de sacerdote. Vai ser. Sacerdócio santo só é exercido pelo Cristo. E se você não está em Cristo e Cristo não está em você, você não é sacerdócio santo, nem nação eleita. Entenda. O reino veio para todos, para mim e para você também. Seja você quem for, amado. Você é meu irmão. Não importa se você é uma pessoa que vai na igreja, se não vai na igreja, se você é branco, preto, azul, amarelo. Não interessa, amado. Não interessa, é um filho de Deus. Deus já deu essa filiação a você. É preciso que você se considere. Você tem que entender que você é o filho dele. Não basta ele dizer, você tem que receber. A boca fala do que está cheio o coração. O coração é a mente. O coração citado na Escritura é a mente do homem. É aqui que é o campo de batalha. Então, libera a mente dos seus irmãos. Libera os esforços, o jugo que você põe sobre eles. O Cristo diz: o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Para isso, para que as pessoas entendam isso. Porque as outras pessoas estão botando jugos pesados sobre nós. Todos nós. O mordomo infiel já está sendo cobrado da sua má mordomia.
o Serasa, essas coisas. Tem que negociar com as pessoas não têm dinheiro, vai fazer o quê? Vai dar o que não tem? Vai dar o seu melhor, como as pessoas têm mania de falar? Aí você vai lá, pega do seu salário, daquilo que você tinha que abençoar a sua família, o seu pai, a sua mãe doente, e você chega lá e dá para o pastor, dá para o presbítero, dá para o... Gente, que absurdo isso! Acorda você está bebendo vinho da Babilônia, você está embriagado, você está bêbado. Você está bêbado, amado, num pileque só. Você não percebe o despautério que é isso, não. A lei acabou, todos os regimes da lei acabaram, tudo, ela foi cumprida por Cristo. Ele fez a obra, você não faz a obra, você segue o caminho de Cristo. Acorda, amado, enquanto é tempo. A gente fala com todo amor para você, e você prefere ouvir ao seu escravizador do que aquele que quer vir te libertar. Não sou eu que te liberto, não, é Cristo através da minha boca. O libertador é Cristo. Ele é o famoso, como diz nos hebraicos, né? Ele é o Jeová Palá, é o Senhor que te liberta. Lembra disso? Muitos aí conhecem isso. Aquelas igrejas que gostam de falar tudo em hebraico, em aramaico, né? Na verdade, estão falando aramaico, mas pensam que estão falando hebraico. Mas tudo bem, faz parte. Então, amados, tudo isso é bobagem. O que importa para você é que a sua mente esteja livre. E ela só é livre quando o sentinela é Cristo. Ele tem que ser o sentinela da sua casa. Se o senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, aquelas pessoas que acham, né, que estão salvas, a salvação é isso, é a falta da libertação na mente. Se você não tem uma mente livre, como é que você vai se dedicar a Cristo? Como é que você vai dar senhorio a Cristo? Como é que você vai entender? Aquilo só passa na sua cabeça. E aí você declara com a sua boca, mas o seu coração não está cheio. Você declara com a boca, com seus lábios me louvais, mas com seu coração não retratam o reino. Não adianta você ir para um templo e cantar, e cantar, e cantar. Você está achando que você está fazendo louvor? Louvor estou fazendo eu aqui agora com você. E quando você faz igual eu faço, você está louvando a Deus. Isso é louvar. Quando você dá esse dízimo que eu estou dando aqui, isso é dízimo, 100% de dízimo. Eu não dou nem 10% não, amado. Eu dou 100%. Sabe por quê? Porque quando eu falo, eu estou dando o meu melhor. O meu melhor. Lembra do meu melhor, que eles tanto falam na igreja? Dê o seu melhor para Deus. Estou dando o meu melhor para Deus. Esse é o dízimo. Eu estou dando o meu tempo, e o tempo que o meu filho está aqui no quarto comigo e ele está lá quietinho, que eu falei, fica quietinho que o papai vai falar umas coisas de Papai do Céu para as pessoas. Aí ele fica quietinho lá ouvindo. Olha que lindo que ele é. Tem 5 aninhos. E ele está lá quietinho, ele sabe que o papai está falando com o Papai do Céu. E está falando com o Papai do Céu que está dentro das pessoas. Ele sabe da importância que é isso. Dê importância às coisas que são importantes. Pare de ouvir homens, pare de ouvir Jezabel, passe a ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a trombeta. Eu não ganho nada por estar pregando isso para você, amado. Mas aonde você vai, lhe cobram. De qualquer jeito. Te cobra pela cadeira, te cobra pelo banheiro, te cobra até pelo papel higiênico, eu já escutei isso. A gente tem que botar papel higiênico para vocês irem no banheiro. Mas quem disse que tem que ser na casa dele? Por que não pode ser na sua? Na sua você já tem o seu papel higiênico, não é verdade? Então você não precisa disso. O templo é você. O sacerdote é você. A mordomia é sua. Então pegue o seu dinheiro e use-o de um modo sensato e correto. E quando você puder ajudar o seu próximo, ajude. O pastor da igreja também é o seu próximo, mas você tem que ajudar o desvalido. Não é o rico. Porque ele está rico. E o desvalido continua desvalido.
Esse é o jejum que Deus diz, ajudar o órfão, a viúva e o necessitado. Mas eles não ajudam. Eles não tiram 1 cêntimo para dar para o pobre. Você dá para o pobre. Você vai levar uma cesta básica para levar para o pobre. Porque no dízimo da igreja, do dízimo do templo, não sai 1 tostão para dar para essas pessoas. Eu falo do que eu já vivi em várias igrejas. Vou citar nomes que eu não estou aqui para constranger os meus irmãos. Mas não sai 1 tostão. Se você já trabalhou na área de social de uma igreja dessas conhecidas, você sabe o que eu estou falando. Não sai 1 tostão. É das pessoas que sai o dinheiro. Então você paga tudo. Então por que você não faz isso diretamente? Faça isso diretamente ao seu irmão. Quer ajudar o desvalido? Ajuda o desvalido, gente. Mas dá diretamente e dá uma palavra que sai da boca de ti. Que Deus usa a sua boca. Não usa só a minha, não. Ele usa a sua também. Na hora que você vai dar o pão da padaria para o irmão, você também está dando o pão da vida para ele. Isso é pregar o evangelho. Percebe? Está dando pão e está dando pão. Está dando os 2 tipos de pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas tem que viver essa palavra. Não é só dar, viver. Se você dá e não vive, não tem valor. Para Deus não tem. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Não seja um fariseu achando que está salvo e que os demais que estão, aqueles que estão ali da porta para fora, aqueles ali são desvalidos completos. Até são, muitos são desvalidos mesmo. Mas certamente estão mais salvos que você. Que tem uma mente mais livre. E você está escravo aqui do homem que está mantendo você dentro desse aquário. Você não vê a parede é transparente. Mas você está dentro do aquário feito um peixinho. Você é o peixinho que foi pescado. E se você foi pescado, você faz parte daquele aquário. E vai ser comido, devorado, em todo o tempo, pelo grilhão que está na sua mente. Irmão, acorda. A parábola do mordomo infiel é para todos, para você e para mim. Mas ela serve para nos ensinar o que é mordomia cristã. Mordomia cristã não é ficar com o dinheiro dos outros e dizer que é para Deus. Não é. Deus não bota a mão em dinheiro. Quem bota a mão em dinheiro é mamão. E se você lida com dinheiro, ainda tem o despautério de meter o dinheiro dentro da Bíblia, você é um falsário, irmão. Você é tão ruim quanto um traficante de drogas. Você está traficando a fé das pessoas. Isso é muito feio, meu irmão. Acorda. Viva a palavra. A palavra foi feita para isso, para que você a viva. Para que você seja um mordomo fiel. E você é fiel no pouco e Deus será fiel no muito com você. Porque as riquezas que Ele lhe dá não são dessa vida. São da vida eterna. Coisas que você jamais pode imaginar. Tem uma passagem que diz assim: Salomão deu a sua paixão ao seu amor, a rainha de Sabá, muito mais do que ela pensava e do que ela pedia. Mas Deus nos dá muito mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Esse é o nosso Deus. Essa é a mordomia cristã. Percebe? É só até aí. Reflita nessas palavras e converta-se. Receba Cristo verdadeiramente. É a palavra, Cristo é a palavra. Receba a palavra como seu sentinela, o sentinela que vai mandar na sua vida. Permita Deus ser Deus na sua vida. Permita Deus ser o mandatário da sua vida. Seja mordomo das coisas de Deus, porque cada um de nós é. Nada do que é nosso, é tudo dele. Tudo foi feito para ele e por ele todas as coisas se fez. Amém? Reflete nisso. Graça e paz. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Amém? Felicidades.